Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow, sendo lançado hoje. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada e vem muito mais episódios daqui para frente. Bom, hoje, para abrir esse podcast e esse primeiro episódio, a gente escolheu falar de um tema super importante, que é Employee Experience, ou, no bom português, experiência do colaborador. Existe uma frase que a gente fala, né? Ou seja, não há o que se falar em experiência do cliente se você não falar de experiência do colaborador. E aí, eu convidei uma pessoa que, para mim, é a maior especialista em Employee Experience que a gente tem no Brasil, que é a Fabiana Dutra. E eu vou ler, como sempre, e aí eu boto o óculos, porque como eu já sempre falo, eu estou descendo a serra, então eu preciso do óculos para conseguir ler. E eu vou ler para vocês a descrição da Fabiana Dutra. Fabiana Dutra, ela tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão estratégica de pessoas e de gestão de empresas. É CEO e fundadora da Elox, que é uma empresa de consultoria e educação em Employee Experience, que traz para o mercado uma metodologia própria para poder ensinar, para preparar e transformar a experiência das pessoas nas empresas por meio do que ela chama desses elos dentro das organizações. E ela também é VP de RH da Time Now, que é uma empresa de gestão de projetos e consultoria. Só que a descrição que eu mais amo dela é que, para quem não sabe, a Fabiana Dutra, que eu carinhosamente, durante esse podcast, eu vou chamar de Bi, é a minha irmã e ela é tia da Sol e da Mel. Para quem não sabe, são minhas filhas de 4 patas, porque eu sou uma mãe bichológica. Bichológica. Então, eu escolhi começar o podcast e lançar o podcast da Flow com a Bi, que é a minha irmã. E para mim, não é só porque é minha irmã, mas para mim é a maior especialista no tema de experiência do colaborador que a gente tem aqui no Brasil. E eu vou chamar ela o tempo inteiro de Bi. Bi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Chloe. É uma alegria, uma honra para mim abrir o nosso podcast tendo você aqui comigo. E todo mundo fala que a gente tem uma voz muito parecida, tá, gente? Eu tô com dó de quem fica ouvindo esse podcast e não assistir. Eu tô Exatamente. Com dó. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify e tudo mais, corre lá no YouTube para você ter certeza de quem é que tá dando cada resposta, falando, quem é que tá falando aqui. Bi, se apresenta para todo mundo. Fala um pouco da sua carreira, fala como que você entrou nesse tema de experiência do colaborador, para que as pessoas possam te conhecer. Bom, Coia, vou te chamar de Coia, então é importante que as pessoas saibam, né? Que Coia é meu apelido, tá, gente? Quem quiser me chamar de Coia, né, da Cláudia. Da minha família. É causado pelo nosso irmão, né, o Cris. Exatamente. Então, Coia, primeiro, obrigada. É uma honra estar fazendo parte dessa nova jornada sua aqui de podcast e como primeira pessoa. E contar um pouquinho da minha história, assim, né? Eu sou formada em administração, né? Fui daquelas crianças, você bem lembra, de banco imobiliário. Então, eu achava que eu ia ficar só nisso, mas não. Então, eu iniciei toda a minha jornada, né? Dentro de uma consultoria da Fundação Dom Cabral. E ali foi, assim, eu falo que foi uma sorte grande, né? Ter estagiado numa empresa de consultoria de educação. Isso é sensacional, porque hoje a gente sabe o valor de uma educação, né? E de lá eu fui para a Telecom, né? Fui para trabalhar na área de marketing e finanças, da área da TIM. Cresci, fiz implementação do Balance Scorecard, e fui construindo uma visão muito sistêmica de organização, né? Assim, de como uma organização, uma empresa funciona. E depois eu fui convidada, apaixonada por carros, né? Fui aí, passei no processo seletivo da Fiat, que foi uma experiência incrível, porque eu passei, descobri que eu estava grávida, neguei e voltei, e consegui ainda voltar um ano depois. Então foi, assim, incrível, né? A Fiat abriu as portas para mim um ano depois, novamente. E daí eu iniciei minha jornada em gestão de pessoas, em RH, né? Então, falando de experiência de pessoas, contando um pouquinho da minha experiência. Eu era uma colaboradora que veio da área de marketing e finanças, não entendia nada de gestão de RH. Vocês imaginam como é que foi o processo da minha experiência, né? Mas eu fiz disso uma lição aprendida mesmo, né? Da gente se adaptar, da gente ter resiliência, da gente buscar formas de usar diferentes experiências no momento que você está,
né? E daí eu passei por, né, entrei como analista na FCA, antes era Fiat, aí depois foi a integração com a Chrysler, a gente implementou a planta na Jeep. E foi em 2012, você já falava comigo há muito tempo, né? Bia, estuda Employee Experience. Eu falei, gente, o que é Employee Experience? Eu lembro direitinho da gente ter Acabei essa de entrar no conversa. Recursos Humanos, tinha 2 anos mais ou menos que eu estava no RH. Eu falei, aí ela falou, estuda isso, porque isso é o futuro. Você lembra? Eu lembro lembro, na sala de na jantar. sala da casa dos nossos pais, Na exatamente, sala eu falei com ela. Da casa Falei, lá do Bia, papai. estuda Employee Experience, porque esse é o tema que vai bombar no RH. Foi. E eu tô assim, gente, e aí, no projeto da Jeep, em Pernambuco, nós tivemos um presidente global no projeto, né? E ele trouxe uma visão global muito de experiência, né? Ele era aquele gestor, CEO, e fica aqui, né? Primeira dica, né? Um CEO global sentando na cadeira para ver qual que seria a experiência no momento do almoço do colaborador, Olha, né? Isso diz muito mais, né? Do que sentar numa cadeira, sobre valor, né? E isso me chocou muito. E ele trouxe uma fala que eu lembro muito, né? Que ele chegou e falou assim, se eu quero uma linha de produção com qualidade, isso tem que permear o dia a dia do meu colaborador. Ele falou assim. E aí, né, você já jogando, né, as pedrinhas lá, estuda isso, estuda isso, estuda isso. Eu falei, vou começar a estudar. Então, em 2012, eu comecei a fazer esse estudo. Muito ainda, né, porque não tem, né, Coy? Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar é o quanto que a gente não tem referências robustas, né? Porque a gente tem muita coisa no mercado, mas assim, referências robustas, consistentes, para entender o que é a experiência do cliente, experiência do negócio, experiência do candidato, experiência do empregado. E eu lembro que na época, turma, eu assim, não falava muito inglês, então foi né, duplamente desafiador. Mas a gente acabou implementando uma ideia de gestão de pessoas dentro da planta da Jeep, que foi o Communication Center, vinculado aos macroprocessos da organização. E aí a gente começa a conectar algumas coisas, né? E foi ali o gatilho que eu tive assim, para estudar, aprofundar mais em Design Organization, mais em experiência e começar a fazer algumas conexões. E por nossa, isso... gente, a gente tem... Você está vendo? O pouco que ela falou aqui, na minha cabeça já deu. Eu tenho que perguntar isso, eu tenho que perguntar isso. Eu preciso ter um papel aqui do lado para ir... Não, mas vamos começar assim do básico, para quem nunca ouviu falar dessa expressão de experiência do colaborador, Employee Experience. O que é Employee Experience, experiência do colaborador? Então, vamos lá. Employee Experience são todas as interações que os colaboradores têm ao longo de toda a sua jornada. Então, ele pode ser um candidato e tem algumas interações, né? Ele é colaborador, ele tem algumas interações. E como ele sai dessas interações? Então, experiência é a emoção que é criada após interações. Essa vivência que ele tem, né? Eu gosto muito do Jacob, ele fala que é tudo. Né? Assim, desde o momento que o colaborador acorda para ir para a empresa, ou abre o computador, porque hoje em dia a gente está no híbrido também, e começa a interagir com sistemas, com processos, com pessoas, com fornecedores, com informações, né? Então, é isso tudo. E aí, Coy, tem um ponto que eu acho que é muito importante, né? Uma coisa que eu aprendi muito estudando Employee Experience é que a gente precisa entender conceitos, né? E não simplesmente soltar palavras. Boa. Então, quando a gente fala, né, de experiência do colaborador, a gente não está falando de engajamento. Olha que interessante. E hoje, quando a gente mais olha os temas de recursos humanos, todo mundo está falando de engajamento. E sabe uma coisa que eu acho interessante? O engajamento sempre é o objetivo final, quando na verdade ele deveria ser meio. Exato. E tem um conceito que eu acho que hashtag fica dica para todo mundo. E a gente pode estar aí falando dos livros, né? Tem um livro que chama O Poder do Engajamento, das Interações. É um livro que todo líder e todo profissional de RH e CEO deveriam ler. Né? Muito bom. Fica a dica, hein, Fica gente? Fica a dica. Ele é em inglês, tá? Então, é The Power of Interactions. Mas é muito importante ler esse livro. Por quê? Interação é algo que me traz vivência. Envolvimento é algo que me faz ser comprometido. Olha que interessante, né? Muito bom. E o engajamento é uma pílula que você joga constantemente que tem início, meio e fim. Eu quero engajar as pessoas agora a pensar de forma ágil. Eu quero engajar as pessoas agora a diversidade. Eu quero engajar as pessoas agora a eficiência de custo. Ela tem início, meio e fim, né? Você cria campanhas de início, meio e fim. Então, o primeiro ponto que eu falo é: busquem as melhores experiências para as pessoas dentro das organizações nas interações. Muito e elas, bom. consequentemente, irão se envolver, ou seja, elas irão se comprometer.
Por exemplo, a gente sabe que não existe países maravilhas dentro das empresas, né? Acho que você ter esse olhar maduro é muito importante para a gente não criar também aquela geração que quer um ambiente só, né, Do escorregador, da bolinha, do Exato. puff, dos snacks. Exato, né? Não é sobre isso. Ponto. Você pode ter isso tudo e a pessoa ir embora da sua empresa. Quando a gente fala de interação e envolvimento, é mais ou menos assim. Eu sou vendedora, tá? Eu sou uma vendedora que eu tenho várias interações dentro da minha empresa. Mas eu entendi todo o significado das minhas interações, tudo que eu preciso passar para o meu cliente. Porque, afinal de contas, eu vou vender um produto, um serviço, o que for. Quando você tem algum problema nessa jornada do cliente, você sendo colaborador, você tem algum problema na jornada do seu cliente, você está envolvido, né? Você sabe o comprometimento que você tem que ter para fazer aquilo ali dar certo de alguma forma. Exato. Por mais problema que você tenha. Então, assim, para o colaborador chegar nessa perspectiva, as interações dele têm que ser muito positivas. Então, um pouco sobre E esse é o principal tema desse primeiro episódio, né? Ou seja, como é que a gente consegue conectar a boa experiência do colaborador no dia a dia com a sua organização, a boa experiência do cliente no dia a dia de relacionamento com essa empresa, né? Ou seja, como é que a gente conecta essas duas coisas? Porque geralmente eu falo, a empresa pode desenhar os melhores processos, ter as melhores tecnologias, os melhores sistemas, os melhores fluxos. Se no final das contas, ali na interação com o cliente, aquele colaborador escolher, porque é uma questão de escolha baseada em várias coisas, entre elas a experiência que tem dentro da empresa. Se aquele colaborador escolher não entregar uma boa experiência, de nada adiantou o bom processo, a boa tecnologia, o bom sistema, a boa estrutura, salário. o bom salário. De nada, porque é uma questão de escolha ali no dia a dia. Como é que você tem visto as empresas trabalharem essa conexão de experiência do colaborador com a experiência do cliente? Eu tenho visto, assim, na verdade, até fazendo um passo anterior, assim, Employee Experience está muito vinculado ao papel de RH. E isso é um erro, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, né, que eu gosto de falar na verdade, tem duas frases que eu gosto de falar, que é, primeiro, Employee Experience, quando bem aplicado e desenhado, de fato, na cultura de gestão de pessoas, ela muda o seu modelo de negócio. Boa. Tá? E o segundo ponto, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que a gente entra em Design Organization, enfim. E o segundo ponto é que Employee Experience não é um papel do RH. Perfeito. E aí, o grande ponto que eu vejo hoje, é que as empresas estão começando a sentir uma dor, que ela está tentando oferecer tudo para o cliente e está vendo que não está tendo consistência. Então, se muda uma liderança, é quase que se fosse um processo de redesenho de novo dessa experiência. Por que está dando errado? E por que não está tendo essa consistência? Porque não é consistente dentro da empresa. Muito bom. Né? Muito então, bom. assim, quando a gente estuda a experiência do negócio, né? E aí não gente, isso tem uma metodologia internacional da ONU Bono, depois a gente pode deixar o link aqui para a turma. Imaginem 3 grandes bolas que têm arcos aí de interferências. A primeira, a experiência do candidato. Então, como é que eu trago o correto talento para dentro da empresa, né? E o segundo a própria experiência do colaborador, e o terceiro é a experiência do cliente. Então, assim, está tudo conectado. Por isso que a gente colocou o nome da Elox como Elos. Muito legal, vocês viram, gente? Vocês viram? Muito legal. Elox é por causa desses elos de conexões. Fantástico. São elos de Mas experiência. Se a gente pensar, vinculando ao design organizacional, se a gente pensar nas áreas e a conexão que as áreas têm até chegar no cliente, são elos. São elos, e aí nós vamos entrar aqui, mas enfim, gente, a cabeça de nós duas é uma coisa assim, né? Nós temos que ter calma. Mas depois a gente pode falar um pouco sobre o impacto dos silos organizacionais na entrega de experiência, né? Mas assim, então voltando à sua pergunta. A gente não consegue, eu consigo ver hoje as empresas voltando, né, atrás. A gente tem clientes que voltaram atrás e falaram assim, peraí, por que a gente não está tendo consistência na entrega da experiência para o cliente, né? E saiu, gente, fresquinho essa semana, o CIO, né, que é o site de... Essa semana, porque a gente tá gravando aqui, tá, gente? Mas quando vocês forem assistir, provavelmente já vai ter um mês, mais ou menos, assim. Verdade. Então, assim... Mas a gente deixa o link na descrição aqui, né, pra todo mundo. que ele traz muito, assim, por que o CX não vai funcionar sem o AX.
Olha! né? Então, assim, e ele fala muito sobre essas questões. Não adianta você querer criar uma relação de confiança e de lealdade com o seu cliente se o seu colaborador não é isso, com você, como empresa, Muito né? bom. E aí entra o papel de líder, entra o design organization, entra uma série de coisas que a gente Pois é, vai ver. esse ponto de design organization é um tema que a gente vê crescendo muito e as empresas falando muito no mercado e que tem total, quando a gente olha pela perspectiva de experiência do cliente, tem total relação com você ter uma empresa mais orientada ao cliente, pressupõe também, não só que o colaborador seja mais orientado ao cliente, mas que a sua estrutura seja organizada de forma que o olhar para o cliente pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Existem empresas que elas são organizadas, né? Ou seja, ela tem as suas unidades de negócio, por exemplo, por produto. Porque a gente vem de uma era orientada por produto. Então, uma empresa que tem um amplo portfólio de produtos, ela tem lá a unidade de negócio do produto A, a unidade do negócio do produto B, tem na transversal aquelas áreas que atendem a todas essas unidades. E aí ela tem um cliente que é cliente de todas essas unidades de negócio. E a gente vem com um conceito falando, olha, você precisa ter um olhar único para o seu cliente. Tá, mas eu tenho pequenas empresas dentro de uma mesma empresa. Então, na hora que a gente pensa em repensar toda essa organização para que ela flua de maneira mais orientada ao cliente, eu entendo que o design organizacional ele tem um papel fantástico em relação a isso, mas eu queria que você explicasse para ver se o meu entendimento de design organizacional, porque eu não tenho toda essa expertise, experta aqui em design organizacional, é a Bi, para ver se essa situação que é real, quando a gente pensa em centralidade no cliente, ela é real, ela acontece. Quanto maior a empresa, mais esse problema que eu falo aparece. E se o design organizacional ele ajuda a resolver isso para a empresa ser mais fluida e mais orientada ao cliente. Excelente, assim, para quem não sabe, né, eu iniciei minha vida como design organization, assim, então, inclusive a gente acabou de lançar um livro, né, junto com mais 21 autores aí, que tá fantástico. Gente, eu não tô no meio não, tá, gente? Não, a gente é ela, mas outros coautores aí, enfim. Mas olha só. Inclusive, nós vamos deixar o link aqui, mas inclusive, futuramente, a Flor vai trabalhar bastante esse livro. Com certeza, com certeza. Não só esse, mas os Elos de Experiência, que vai ser lançado agora em junho. Exatamente, que é o livro da Bi. É o meu livro. Então, turma, e assim, Design Organization, o que é isso? Desenho da organização. As famosas caixinhas, né, organogramas. E é o que eu sempre falo, gente, o desenho, né, porque agora teve uma era aí de, nossa, vamos modernizar a gestão, aí começaram a fazer o organograma com bolinhas. Eu falei, meu Deus, né? Não, aí começou a fazer aí colocou, o presidente ficava em cima, aí colocou ele aqui, fez um fluxo. Eu falei, gente... É para trazer mais fluido. Mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, esquece o desenho. A questão do design organization é como você organiza as pessoas. É como elas se interagem. E é aí que vem a conexão com o Employee Experience. O desenho organizacional, ele é o desenho de uma arquitetura de funcionamento da performance da empresa. Muito bom. Então, a gente até fala que o futuro do profissional de RH é ser um arquiteto de experiências. Né? A gente pode falar disso mais para frente. Mas, assim, quando você faz uma análise organizacional, a primeira coisa que você precisa pensar é, o que eu vendo? Né? Então, você falou de indústria automobilística, né? Eu trabalhei muitos anos lá e realmente assim, são as plataformas dos veículos, normalmente compacto, small car, SUV e tal, e todos os processos de suporte. Exatamente isso que você falou. Não só a indústria automotiva, na verdade, a gente tem a grande maioria das indústrias, elas funcionam por unidades de negócio, exatamente. Né? E talvez em termos produtivos, talvez até faça sentido, mas em termos de visão do cliente, e aí vem a parte da tecnologia, de sistemas e tudo mais, precisa alguma coisa mudar nisso aí também, né? Precisa. E aí o que eu coloco é assim, quando você oferece, vamos falar, né? A gente oferece uma geladeira, um carro, seja o que for, de novo você vai cair na interação. Né? Então, assim, o que o Design Organization ensina para as experiências que a gente precisa entregar, seja para o colaborador, ou seja, para o cliente, é que você precisa mapear esses elos de conexão
que quando o cliente tiver algum problema, alguma dor, você consiga atuar rapidamente, né? Então, quando você fala de uma divisão de processos, da construção de um produto, isso é uma coisa. Mas quando você fala da interação do cliente com a sua marca, aí pode ser serviço, pode ser produto, pode ser o que for, se você não tiver claramente aonde aconteceu o problema, e o design organization consegue te dar isso, aí você realmente fica batendo na tecla de faz um recall, ou não, faz um outro nível de serviço, e o problema continua repetindo, porque você não foi na raiz dele, né? Então, o design organization, ele fala sobre performance organizacional, ele fala sobre como as pessoas se interagem para entregar parte do que o cliente vai, né, vivenciar da experiência, seja do serviço, seja do produto, né? Eu gosto de falar assim, se a gente quer vender um produto de qualidade ou um serviço de qualidade, a gente precisa primeiro fazer aquela etapa que a gente fala do mapeamento da jornada, né, Coy? Desenha as personas primeiro, né? Porque aí você vai saber como o seu cliente vai se sentir quando, né, de acordo com cada problema que você está tendo ali dentro. Aí as pessoas falam, mas como é que eu vou desenhar uma estrutura organizacional de uma indústria focada na persona, né? Eu falei, não é do processo produtivo, é da resposta que você precisa dar. Exato. Né? Então, esse é um pouco sobre isso. Agora, você trouxe um ponto que talvez possa ser até meio polêmico, que é a questão que Employee Experience não é algo do RH. E você trouxe também o outro ponto de que, no futuro, que já começa agora, os profissionais de RH vão ser arquitetos de experiência, né? Qual é o papel do RH quando a gente fala de experiência do colaborador? Qual é esse papel? Eu vou falar não o que a Fabiana fala, tá? Eu vou falar o que David Urich fala, que é um dos papas de RH no mundo, tá? Ele fala o seguinte, o papel de um profissional de recursos humanos é suportar a liderança nas melhores experiências dos colaboradores. Ponto. É isso. E o que significa isso na prática, né? É como você faz uma excelente contratação, é como você traz essa experiência certa, porque quando você faz uma contratação, é uma aposta de ambos os lados, de quem contrata e de quem larga alguma coisa para ir para o seu lado, né? Exato. Então, assim, é uma aposta. Quando você está dentro, né? Quais são as dificuldades que o seu colaborador está tendo no dia a dia? Ele está tendo as informações? Ele está tendo contato com as pessoas que podem agilizar ou levar ele a ter visões diferentes, né? Então, o David Urich, ele traz muito isso. Que ele até fala que o cliente do RH não é o cliente interno. Até ele odeia isso, a gente também não gosta muito, não. O cliente do RH é o cliente final, né? Então, assim, o futuro do RH, para mim, quando a gente fala dessa questão também de arquitetos, é ele entender o seguinte, o que o cliente final, que compra o produto da empresa, está falando? Traz isso para dentro do RH e faz uma análise. Você vai achar ou um problema de papéis e responsabilidades, ou um problema de qualidade, ou um problema de competência. É isso. Ou das interações, né? Que vem muito de relacionamento, dessa questão. Isso é o papel estratégico do RH, que é conectar o negócio com a experiência. Fala de novo, competências. Não, vamos lá. Você pegou um problema do cliente. Beleza. Entregou para o HR Business Partner, a gente chama de BEPS, depois eu posso falar, mas esse é um break news aqui mesmo, porque a gente está lançando. Ele tem que falar de processos, ele pode achar um problema de processo, de papéis e responsabilidades, de comunicação e interação. Muito bom. Tá? E aí, a partir disso, o RH orienta alguma mudança de organização, né? A possível contratação de outra pessoa com mais competência. Mas ele tem que ajudar a liderança a sanar o problema. Porque senão ele vai continuar acontecendo. Mas você concorda comigo que quando a gente fala da experiência do colaborador, parte da liderança? E aí, um RH, ele tem esse papel de viabilizar algo que tem que partir dos líderes da empresa. Total. Para mim, a responsabilidade da experiência do colaborador é da liderança. Começa pelo CEO, inclusive. Explica melhor pra gente, vai cascateando, assim, até chegar. Sério, porque na hora que a gente vincula experiência do colaborador com a experiência do cliente, na Flow a gente fala que CX, né, que é a sigla de experiência do cliente, CX bom é CX na operação. Pode falar dos frufrus, dos encantamentos e blá, blá. Se você não conseguir levar o tema de experiência do cliente para dentro da operação da sua empresa, ou seja, qualquer pessoa na operação, por mais tática, por mais operacional ou específica que seja a execução de algum trabalho dessa pessoa, se essa pessoa não pensa pela orientação ao impacto que ela vai gerar, o trabalho dela vai gerar
pro cliente, de nada adianta. Então, É. o que você trouxe, olha, começa pelo CEO. Nossa, Então, vamos cascatear essa perspectiva do papel da liderança na experiência do colaborador para chegar lá na operação e a gente conseguir fazer com que a experiência para o cliente saia da melhor forma. Exatamente. Tudo, e aí, Coy, pegando um pouco do que você fala, né, sobre identidade de CX, né, que eu acho que é uma coisa legal, assim, depois de você explicar, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está falando de cultura de uma empresa centrada em pessoas, né? Eu esqueci agora o nome do autor que fala que do cliente ao colaborador sempre são pessoas, né? Então, assim, por que a gente fala que experiência do colaborador é responsabilidade da liderança, com suporte do RH? E por que com suporte do RH? Porque os processos mais críticos estão com o RH. Promoção, pagamento, feedback, avaliação de desempenho, né? O onboard. São processos que mexem demais com a emoção do colaborador. E experiência é emoção. Então, feito essa análise de conceito, é importante a gente entender o seguinte. O que o CEO quer que o cliente, né, perceba lá na ponta? Né? E aí, vamos tirar um pouco as questões de qualidade de produto, de inovação, né? Porque a gente tem empresa tem que gerar lucro, né, gente? Não vamos pensar em outras coisas, né? Por favor. Então, vamos lá. Então, assim, o CEO, ele precisa cuidar da experiência do primeiro nível dele, do C-Level. Em que quesito? Comunicação. Né? Então, quando você fala de liderança, eu gosto de... Isso tem muito, Design Organization ensina isso muito pra gente. Do C-Level para o CEO, a comunicação é fator-chave de sucesso para a experiência. Né? Então, se o CEO não tem uma comunicação clara, não dá atenção, não entra em detalhes em alguns problemas, que tem alguns CEOs que falam assim, não vou entrar na operação porque, né, não me cabe, eu tenho um diretor. Calma, vai lá. As coisas mudam tanto que às vezes você pode fazer uma mudança de estratégia ali, né? Quando você desce do diretor para o primeiro nível desse diretor, né, que é a linha executiva da empresa, é muito importante papéis e responsabilidades. Um gerente de gerente, por exemplo. Exatamente. Então, assim, é muito, muito importante que o diretor, a partir de uma comunicação e direcionamentos claros, ele saiba quais são os papéis e responsabilidades. Por quê? Porque, no fim do dia, quem desenha um processo, quem desenha uma estrutura, quem cria um ritual, quem cria um artefato, é esse gerente executivo. Se não tiver claro para ele o papel e responsabilidade dele na entrega final, a gente começa a ter silos organizacionais, a gente começa a ter problemas de que, mas não é minha competência fazer isso, não é minha responsabilidade fazer isso, né? E começa a perder energia, perde agilidade, perde tempo, perde dinheiro. Dentro da Flow, a gente costuma falar que qualquer estratégia morre na gerência. Totalmente. Ela pode morrer, você pode desenhar a melhor estratégia, ela vai morrer na sua gerência se você não tiver um corpo gerencial que consiga cascatear isso para os seus times com consistência. Então, veio da alta liderança uma diretriz estratégica relacionada ao colaborador ou ao cliente, ao mercado e tudo mais. Na hora, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Sei. Se eu recebo isso na gerência, a forma que é cascateado para o restante da operação pode matar toda a sua estratégia. E aí, matar em termos de tempo, em termos do resultado que você espera, pode parar. Só que aí tem um ponto também que não é só uma questão de eu entender qual é a estratégia. Qual é a sua percepção sobre o impacto na experiência do cliente ou na experiência do colaborador quando a gente fala de egos? Nossa Senhora. E, gente, não tem pergunta combinada aqui não, tá? Não. Gente do céu. Não, porque dependendo... Tá vendo, né, Biel? Tá vendo, né? Dependendo da forma que essa liderança vai lidar com os seus times, e aí tem sim conhecimento, tem sim comunicação e tal, mas a gente não pode ignorar, e na Flow a gente não gosta de ignorar as grandes realidades que existem. Pode vir com os conceitos, né? Mas quais são as grandes realidades? Que é uma parte de ego e que impacta muito a experiência do colaborador e, como consequência, a experiência do cliente. Eu vou te responder isso, Coy, eu só vou voltar naquele ponto que eu estava falando. CEO para o primeiro nível, comunicação. Primeiro nível para gerência, muito claro papéis e responsabilidades, porque a gerência para baixo, né, vai construir todos os processos, tudo.
para trazer as melhores interações. Então, a preocupação dessa relação dos gerentes executivos com os times abaixo, independente dos níveis de hierarquias que tem abaixo, é preocupar com o que está acontecendo lá na operação. Uhum. E aí entra o que você está dizendo sobre ego. Por quê? Se eu crio um processo, se eu definir algo, se eu tenho aquela paixão, porque as pessoas se apaixonam pelas coisas, né? É impressionante. Eu gostava de ver isso dentro das empresas. Assim. Uma paixão no negócio. Tipo, eu criei, é assim, sempre funcionou e vamos embora. É assim, pra que eu vou mudar, né? Então, assim, o ego, ele cega e te deixa surdo. Né? Ele te cega porque você não quer ver aquilo que tá, né, acontecendo ali, de fato, e você não ouve ninguém que tá trazendo para você. Por isso que as pessoas deixam a empresa, né? É por isso que aqueles problemas crescem, viram uma bolha depois, o negócio explode, que ninguém consegue entender. Aí né? pergunta, quando é quem nunca viu isso? Por que isso Exato. apareceu agora? Por que não me falaram isso antes? Exato. Né? Você não quis escutar, meu caro amigo, né? Mas então, assim, ego, ele vem muito sobre a questão de que cargo eu ocupo na posição. Dificilmente você vai ver níveis mais baixos na organização com ego tão alto, né? E dentro da metodologia da ELOX, a gente constrói ela sobre 3 pilares. Gente, só fazendo um parênteses, Bi, é uma metodologia própria da empresa da Bi, e que a Bi construiu, porque ela já foi para fora, se certificou e tal, até o que ela mencionou aqui, o David e tal, não sei o quê. E ela tem uma metodologia própria. E o que eu acho muito interessante no trabalho que você desenvolve, Bi, e que eu não vejo isso em outras pessoas que falam de Employee Experience, é que você é a única especialista nesse tema que eu vejo atrelar ao tema de experiência do colaborador a perspectiva do negócio. Então, na hora que a gente olha toda essa experiência do colaborador pela perspectiva do negócio, a gente consegue conectar melhor o discurso com quem está na alta liderança. Exato. Então, essa metodologia que ela vai explicar agora, gente, não é uma metodologia que olha exclusivamente a experiência do colaborador. Não, de novo, na experiência do colaborador está no negócio, tá? Por que você contratou ele, né? E não se ele recebeu o kit de onboard, né? Tem que tomar esse cuidado. Então, vamos lá. Dentro da ELOX, aí para a gente conectar com a questão do ego. Dentro da ELOX, a gente fala o seguinte: a experiência do colaborador ela é construída pela somatória de 3 grandes emoções, né? Os sentimentos, enfim. O primeiro que é a satisfação, né? E aí não sou eu, né? É o dicionário, ele fala o seguinte: satisfação é quando você está satisfeito, né? Está ok com aquilo. Você tinha uma perspectiva de receber aquilo, você recebeu, né? Basicamente, é uma relação que a empresa não fez mais do que a obrigação dela. Né? Então, é assim, eu tô satisfeito com o computador que a minha empresa entregou? Tô, mas era obrigação dela me entregar. Porque se ela não me entregasse, como é que eu vou trabalhar? Não tá me contratando para trabalhar? Né? Então, acho que a empresa tem que tomar cuidado. E aí eu vou explicar cada parte, tá, Coy? Para chegar no ego. Por favor. A empresa tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente está se vangloriando. E por isso que eu tenho medo quando vai para o RH. Porque o RH se valoriza demais sobre o que ele já deveria estar entregando. Sabe, no onboard das pessoas, por exemplo. Assim? Não entendi essa parte. Entregar um computador, entregar um onboard que explica a cultura da empresa, o papel dele, a função dele ali dentro, explicar a estrutura organizacional, qual é o plano estratégico da empresa, os principais KPIs, isso é básico, gente. Né? Então, assim, acredite se quiser fazer o pagamento do salário das pessoas em dia. Meu Deus. Isso é básico, a gente fala, mas assim, né, tem sérios problemas sobre isso. É o que você chama de momento crítico da experiência, né? São os momentos mais críticos da experiência. Então, assim, satisfação é isso. Ele pode trabalhar numa Apple, ele pode trabalhar, sei lá, eu não vou ficar falando nome de empresas aqui, né? A gente se complica, mas... Exatamente. Né? Ele pode trabalhar numa empresa multinacional, nacional ou de local no bairro. Ele vai ter que receber isso. Não importa se é digital, se é online, se é alguém que está fazendo, se é presencial. Não importa. É o básico. É o básico. Tá. Né? É a regra do jogo. Né? Quando a gente vai para o engajamento, que aí é a minha grande preocupação, porque a gente trabalha o engajamento como se fosse experiência e não é. O engajamento é aquilo que me faz engajar. Né? É aquilo que me faz defender aquela ideia. Né? As redes sociais mostram muito isso. Hoje eu sigo uma pessoa, amanhã eu posso não seguir, porque mudou meu engajamento. Né? Então, isso para dentro do colaborador é a mesma coisa. Se você não estiver ali dando pílulas para ele o tempo todo para ele se engajar, e isso custa caro para as organizações, ele fica desengajado, ele não se engaja. Né? E vem o terceiro ponto que a gente chama que é a confiança.
E aí, é sempre assim. Mas aí você entra na confiança. O quanto que Cláudia confia na Fabiana? Quanto que a Maria confia no João? Eu falei, não é sobre isso. Isso é experiência. Como você mesmo falou, né? Que o CX tem que estar na operação. A experiência tem que estar no modelo de gestão das pessoas. Então, confiança é sobre aquilo que eu falo, que a gente isenta a antipatia ou empatia ou simpatia da liderança com o time. Então, Calma, que agora esse trem ficou forte. Agora explica tudo isso aí. Eu gosto de falar o seguinte, a confiança é aquilo que me faz acreditar que, independentemente da liderança, o processo de gestão vai acontecer. Fazer a minha gestão, exato. Ele é tão coerente. É a forma da empresa. Exato. Tá. Ele é tão coerente. E por isso que eu falei do CEO. Porque se o CEO não deixa essa mensagem clara, essa comunicação clara, a gente sabe, né, que alguns mecanismos podem ser criados, né, para a gente valorizar mais A, mais B. E sentimento de justiça é algo que está sendo prioridade dentro de qualquer empresa hoje. Exato. Né? Então, assim, é o somatório de você ter a satisfação do colaborador, ter o engajamento dele e a confiança dele que vai entregar uma experiência. Aí vocês vão perguntar assim, Fabi, mas e se eu entregar a satisfação e engajamento? Você não entregou a confiança. A confiança está no modelo de gestão. Eu vou dar alguns exemplos, que eu acho que tangibiliza isso. Hoje as empresas estão falando muito de diversidade, né? Qual que é a regra de jogo de diversidade? Respeito. Isso é satisfação. Isso gera satisfação. Ou seja, respeito é algo básico. Que está vinculado ao primeiro sentimento, que é a satisfação. Então, se uma empresa não age de forma rígida e rápida, quando falta um respeito com uma diversidade de alguém, né? Se você não pega a pessoa e manda ela embora, desculpa, você nunca vai engajar essa turma. Não, e basta uma única vez, né? Exato. Se você vem com todo um discurso de diversidade, inclusão e tudo mais, e traz aquilo, mas no dia a dia acontece alguma situação que vai contra esse posicionamento que você tem de diversidade e inclusão. Vai uma ação só, e você passa panos quentes em cima daquilo ali, acabou, você pode vir com qualquer outra coisa que mata. Gente, eu não sei onde eu li isso, talvez você pode me ajudar, mas assim, tem um autor que ele falou, eu acho que foi o John, que ele falou o seguinte. John é ótimo, né? Porque John serve John tem outro, né? John Pavlov, gente. John serve pra, tipo, né? Todo mundo. Não é Biel, não é Biel, é John. Não, mas o John comentou, continua. John Pavlov, gente, ele é um dos especialistas. Mas a gente deixa aqui também. Mas ele é um dos especialistas de Employee Experience, que ele fala o seguinte. Nem sei o que a gente tá falando, esqueci. Não, a gente tá falando de diversidade e inclusão, que basta você errar uma vez. Que ele fala o seguinte, o nível de tolerância das pessoas, quando a gente tá falando de experiência, é baixo. Por quê? Uma experiência negativa, ela nunca é esquecida. Então, você pode ter uma experiência positiva o tempo todo. Aconteceu um ponto negativo, ou você trata muito bem isso, né? E literalmente calçar as sandálias da humildade e falar, erramos, me desculpa, vamos fazer disso algo para mudar realmente a cultura da empresa. Maravilha. Ou você perdeu aquela pessoa, né? Aquele colaborador. Então, quando a gente fala de diversidade na parte de satisfação, é isso, é respeito. É o que eu falo, gente, não vai querer fazer um programa de seleção, né? Só pegando uma minoria, né? Porque às vezes as empresas começam a fazer muito programa de minoria. Não lança só isso se você ainda não cuidou interno da sua empresa. Porque quando essa pessoa entrar, ela não vai encontrar o básico. Não encaixa. Não é, eu falo muito sobre isso. Não é questão de você ter a diversidade. É de você já incluir o pouco que você tem dentro da empresa. Aí você criou cultura, né? Então, satisfação, quando a gente fala tem uma diversidade, é isso. É o básico, é o respeito. Quando você vai para o engajamento, eu gosto de dizer que engajamento são todas as atividades dentro da empresa que tem início, meio e fim. Treinamento tem início, meio e fim. Campanhas tem início, meio e fim. A gente fez uma campanha na Fiat muito legal dos tomates. Tá até no YouTube. Eu lembro. Gente, assistam essa campanha muito legal, que né? fala de diversidade e inclusão. Eu achei fantástico. Isso simples. Simples. Mas que dá mensagem. Né? Super, eu lembro dela até hoje. É que eu falo que assim, o engajamento tem que trazer entendimento e envolvimento. Então, a gente vai deixar o link dessa campanha. Não vamos contar porque tem que gerar um impacto, né? Mas enfim. A gente vai deixar o link dessa campanha aqui nos comentários. Assistam pra vocês perceberem a sacada que eles tiveram. E até porque, às vezes, as comunicações internas dentro da empresa, como é que eu vou trabalhar experiência? Esse é um ótimo exemplo para quem é da área de comunicação interna.
né? E que quer trabalhar a experiência das pessoas, ajudando a empresa a ter uma cultura mais centrada nas pessoas. Então, assim, todas as ações da organização, uma campanha de diversidade, um treinamento de diversidade, uma palestra, tudo que inicia e termina, isso gera engajamento. Por que custa caro para a empresa? Porque se você fizer errado, você vai engajar errado ou não vai engajar. E se você não tiver uma estratégia de employee experience muito correta, você vai investir em coisas que mudou a liderança, começa tudo de novo. Vai ficar parecendo prefeitura quando muda o prefeito, que é de um partido, vai para o outro, para tudo, vai fazer. E tem um ponto, agora fazendo um parênteses aqui, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha nos Estados Unidos, numa empresa lá. E ela estava compartilhando com a gente um estudo que está saindo agora da Gartner. Eu adoro a Gartner para Employee Experience. Muito recente, que ela fala o seguinte: o tempo de permanência da liderança nas empresas vai ser o menor ciclo, vai ser no máximo 2 anos, 3 anos. Fato. E aí eu te pergunto, a cada liderança que entrar e mudar, nós vamos mudar a cultura da empresa? Nós vamos mudar o jeito de ser da empresa? Por isso que eu falo da confiança. A confiança tem que ser algo que está no processo de gestão de pessoas, né? Então, assim, independente se eu gosto mais da Cláudia ou se eu gosto menos dela, porque às vezes a Cláudia é tão experiente que eu vou ter que manter no meu time. Eu já ouvi isso de líder, sabe? Eu não posso mandar ela embora, Fabiana, porque eu preciso manter essa pessoa aqui, porque só ela sabe fazer isso. Já tem um erro aí, né? Totalmente, né? Totalmente. E aí, coincidentemente, esse líder saiu, entrou um outro e falou: nossa, mas a Cláudia é um espetáculo. Temos que manter a Cláudia. Você entende o risco da empresa, né? E de novo, por isso que o CEO tem que estar à frente de qualquer estratégia de pessoas, né? Agora, Bi, me vem aqui na cabeça que o quanto a maturidade do time contribui ou não para a percepção da experiência que é entregue para esses colaboradores. Nossa. Por quê? Porque se você tiver um time emocionalmente ou profissionalmente imaturo, né? Você pode ter aquele time que acha que é a piscina de bolinha, o negócio passar a mão na cabeça, o tratar, ser muito permissivo com alguns erros e tal, é a melhor experiência. Porque esse profissional, ele não tem o nível de maturidade emocional, ou seja, às vezes você vai se deparar com coisas que você não gosta. Às vezes vão sair coisas aqui que infelizmente não vão ser da maneira que você gostaria que fosse. Nem tudo vai ser da maneira que gostaria. Às vezes vai existir um trabalho chato que precisa ser realizado. Então, como é que a gente... porque eu acho que fica muito difícil para o líder também ter que administrar um time que tem uma imaturidade emocional, e aí eu não estou dizendo que é todo e tal, uma imaturidade emocional ou profissional, fica muito difícil para esse líder também conseguir dar vazão a tudo que precisa, porque toda hora tem que ficar administrando um emocional que está diferente, sabe? Eu não quero isso, eu quero aquilo. Porque assim eu não vou me sentir feliz aqui, então vou trocar de empresa. Ou seja, aquela casca dura que muitas gerações anteriores tiveram. E aí eu não tô dizendo gerações por causa de idade, tá? Eu tô te falando de mentalidade na forma de encarar o que precisa ser feito. Aquela casca dura do tipo, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu sei que nem sempre vai ser o ideal. Mas juntos aqui a gente vai construindo na maneira que vai... o que a gente quer como trabalho. Porque a gente pode trazer essa perspectiva do líder. Eu assino embaixo, para mim, a experiência do colaborador. Começa e termina pelo líder. E tem um apoio do RH. Exato. Mas eu não posso esquecer o nível de maturidade dos times. Concordo. E aí, Coia, o Pedro Calabres, que é um neurocientista fantástico. Eu adoro o vídeo dele. Acho meio longo, mas eu adoro. Nossa, eu amo ele de paixão, eu assim. Eu assisto os vídeos em pedaços, assim. Mas porque, né, ele é muito bom. Aqui não consegue ficar muito tempo, assim, ele fala uma coisa que é muito legal, que é assim, e aí, extrapolando, né? Se a gente for aqui agora, aqui na avenida aqui de baixo, perguntar pra uma pessoa o que te faz feliz, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, ele vai falar que ele é se sentir útil e produtivo. Né? Então, assim, vamos falar de maturidade das pessoas. E por isso o papel da liderança. Se a pessoa é imatura e ela se prende a um ambiente legal de trabalho, pela piscina de bolinha, pelo snack, pela forma que as pessoas puxam, não sei o que e tal,
que é uma energia muito grande que a empresa entrou porque interpretaram de forma errônea, né, o modelo de negócio do Google, e depois eu posso explicar isso. Em 2 meses, se ela não se sentir útil, ela pode ter a maturidade que for. Se ela não se sentir útil ou produtiva, ela sai da empresa. Né? Então, por isso que, assim, para mim, sim, a maturidade do time determina muito isso, né? Porque o time tem que saber que nada é mundo de mar de flores, bonitinho. Até porque felicidade, gente, e aí eu não sou especialista na ciência da felicidade, mas hoje existem estudos, né, explicando que felicidade é uma ciência, né? Por quê? 50% do que a gente define como felicidade é genético. Você não consegue mudar. 50% da felicidade é genético. Por isso que você tem pessoas que, às vezes, têm um lado mais pesado. Eu preciso que você me mande isso. Eu vou mandar, tem um vídeo ótimo falando sobre isso. Mas me mande tudo. Porque eu queria que... Sabe aqueles balõezinhos que vão aparecendo, assim, em filme, que vai aparecendo? Vocês não têm ideia da nuvem que tá aqui. E isso que você falou já fez assim... E eu preciso disso porque... Cara, você não tem ideia. Adoro. Não tem ideia do que eu vou fazer com isso. Mas deixa eu só explicar. Então, o que a ciência diz? E é ciência, tá, gente? 50% do que você fala sobre felicidade de uma pessoa é genético, né? Então, vem com ela. E aí, eles têm umas explicações lá que eu não vou nem tentar entrar aqui, porque eu não sei nem falar os nomes que eles falam, né? Porque entra naquele negócio de higiene, de biologicamente, alimentação da sua mãe, enfim, o ambiente que a sua mãe estava e tal. 40%. Então, considerando a minha mãe, eu sou muito feliz. 40% tem a ver com as suas decisões. E por isso que a ciência da felicidade está vindo tão forte, treinando as pessoas a ser felizes, né, a ter práticas de felicidade, né, a ter leituras de felicidade. E 10% é o ambiente onde você está. 10%, gente, o ambiente que você está. Meu Deus do céu. Eu vou levar isso para vocês, né? É muito legal. A gente deixa no link aqui também o vídeo que tem da academia do... é de um japonês, esqueci o nome dele. Mas a gente deixa aqui o link dele. Então, assim, quando a gente pega essa imaturidade do time, se o líder tem claramente o que é o papel dele na experiência, ele vai fazer essa pessoa se sentir tão útil e produtivo que essas coisas que têm sentimento igual salário, né? A Fabiana pediu demissão, aí a empresa vai lá e dá mais 20%, 30% de aumento. Depois de 3 meses, a Fabiana está na mesma insatisfação. Não retém, gente. Exato. Não retém, né? Por quê? Porque não é um incômodo do salário, é um incômodo como ela se sente útil e produtiva. E aí, gente, olha como é que tudo se conecta. Organização lá atrás, a gente conversou da interação se conectando com a experiência, que a gente falou no início. Essa parte de ser útil e produtivo explica o que a empresa chama de propósito, mas eu gosto de chamar de significado das organizações. Quem acompanhou a Great Resignation nos Estados Unidos, as empresas aprenderam que se a pessoa não está se sentindo útil e produtiva no que a empresa está querendo entregar como legado para o mercado, ela não fica. Perfeito. Não fica, né? E às vezes é até melhor que não fique, porque ela pode ser feliz em outra empresa e a empresa também pode ser feliz em ter outro profissional que se conecte mais com isso. Exato. Né? Então, todo mundo pergunta, às vezes, Fabi, você fala que você é de RH e você fala que você não gosta de propósito. Eu falei, não é que eu não gosto da palavra de propósito, não é sobre palavras. É sobre como a gente está tratando algumas palavras, né? Romantizam demais coisas que não deveriam ser romantizadas, entendeu? Eu também não simpatizo muito com a questão de propósito, pelo simples fato de que todas as vezes que eu vejo essa questão, tanto para a empresa quanto para pessoas, o propósito é algo muito amplo. Sabe, transformar a vida das pessoas e tal. Quando, na verdade, o meu propósito pode ser junto a você, junto ao Gabe, uma coisa muito menor, muito mais local, o impacto. Eu não preciso daquela coisa grande. E eu acho que muito da frustração que muitas pessoas podem ter nas suas vidas ou de uma empresa é justamente porque elas colocam como um propósito algo muito grande e difícil de ser alcançado. Ela não vê o avanço que ela tem de exercer aquele propósito. Então, cada hora ela está trabalhando num lugar e tal, porque em busca... Sendo que o propósito dela pode estar ali do lado, num dia a dia, na forma que ela se relaciona com a família, com o trabalho que ela executa, como que ela enxerga a vida e passa isso para uma próxima pessoa, sabe? E é interessante a gente falar disso, por quê? Porque esse significado,
do como eu ressignifico uma situação ruim, por exemplo, uma experiência ruim, ou como eu crio significado para aquilo que eu estou fazendo, porque você pode criar um significado, concorda? Né? Eu acho o significado muito mais plausível. Eu adoro o significado. Ele é muito mais plausível porque você consegue levar pra ação mesmo. Falando, olha, se eu quero que signifique isso, que a identidade de experiência… É isso que eu ia falar, é isso aí. Ela cria um Olha significado. Ela cria um significado no mercado e ela consegue cascatear isso até levar isso para a operação da empresa. Então, eu consigo trazer uma razão pelo qual as coisas precisam acontecer. Eu consigo levar para o colaborador… É isso aí. Por que as coisas precisam mudar dentro da empresa de uma maneira mais prática, mais pé no chão, mais dentro da operação, porque eu estou enxergando esse significado. A identidade de experiência é justamente Exatamente. isso. Eu também, eu também gosto mais agora da palavra significado ao invés do propósito. Adoro. Adorei, pronto, já gostei. Eu falo disso. O significado pra mim, ele muda o jogo. Sabe? Ele muda o jogo, porque aí você significa da sua forma. Né? Então, assim, e aí, de novo, voltando à maturidade, né? Se um líder tem o seu ego muito elevado com um time imaturo, é um caos. É um caos. Outro dia eu postei lá no Instagram um post, acho que eu coloquei no LinkedIn também. O mundo do faz conta. Quando você tem um líder, né? Quando as empresas elas deixam os líderes terem um ego muito grande e somados a algumas imaturidades, algumas leituras, aplicações de conceitos errados, né? Como o kit de onboard de experiência do colaborador, essas coisas assim, a gente está criando um mundo de faz conta. O kit do onboarding, gente, como experiência, é a mesma coisa dos mimos serem a experiência. Então, quando a gente começou no Brasil, que ficou mais forte o tema de experiência do cliente, e aí eu participo como curadora do prêmio de experiência do cliente da Track desde a primeira edição. E se a gente comparar os cases que foram aplicados pelas empresas na primeira edição para agora, a gente teve uma evolução e uma maturidade em relação à experiência do cliente muito grande. Mas os primeiros cases eram só de mimos para os clientes. Mas eu acho que a gente está nesse estágio em Employee Experience. Pois é, que é o kit do onboarding. Do onboard, que é o kit. Tanto é que, por exemplo, e foi. Agora você falando, me veio um flash aqui assim, a gente está nesse estágio. Né? Porque como despertou muito, acho que desde 2015 está despertando muito a questão do Employee Experience, né? Mas para mim, assim, hoje quando eu pego grandes, né, empresas que estão trabalhando, quando vêm conversar com a gente, e a gente começa a falar, não, mas me fala aqui, qual é o grande tema que o CEO está falando hoje? Não, transformação digital. Não, teve um que eu achei ótimo. Agilidade, Fabiana. Nós precisamos ser uma empresa ágil. Eu falei, ai, que legal. Quanto tempo que dura o seu processo de seleção? Aí a pessoa parou assim, o que isso tem a ver com experiência? Quanto tempo dura? Como que é o seu processo de seleção? Ele é ágil? Né? Então, eu até brinquei com eles. Falei assim, olha, porque tem duas coisas que é legal, assim. Você convidar os outros para ir trabalhar na sua casa, para ir visitar a sua casa, e você ir entrar pro banho. Isso é o onboard das empresas hoje. Meu Deus! Entende? Então é assim, olha. Gente, mas é verdade, presta atenção. Olha só. O líder quer porque quer uma vaga e um candidato top das galáxias. A gente acha essa pessoa e entrega para ele. E essa pessoa não vai receber essa pessoa. É exatamente essa sensação. Oh, vem cá, vamos lá em casa. Uma empresa que eu trabalhei, né, uma multinacional aí que eu trabalhei, que no meu primeiro dia marcaram, você tem que chegar às 9 horas. Eu fui ser atendida 1h da tarde. Meu primeiro dia de trabalho. Pois é, e aí eu te pergunto. Eu fiquei de 9 a 1 numa recepção. E aí eu te pergunto, vamos falar do ponto… o líder esqueceu que era meu primeiro dia. Nossa, você foi pior de tudo, né, Bia? Mas eu gostei de comentar. Mas assim, então, Coy, assim, eu vejo hoje o RH, se o tema fosse tratado pelo CEO, né, ele ia exigir da liderança dele entender qual é o esforço dos problemas que a gestão está tendo, que as analistas estão tendo, os especialistas estão tendo, para não acelerar a empresa. Né? Porque tem isso, gente. Quando eu falei que Employee Experience muda o seu modelo de negócio, porque ele pode digitalizar mais rápido, acelerar o seu modelo de negócio, ele pode potencializar os talentos que você tem, né?
Dentro da metodologia, a gente tem 7, e pode ficar para outro podcast, não tem problema, né, cara? Senão nós vamos ficar aqui o dia todo, né? Eu adoraria, como sempre, né? Mas tem 7 etapas e uma delas é sobre diferenciação de talentos. Olha para você ver como é que entra naquela questão da confiança, né? Assim como a confiança é gerada no processo de gestão de uma diversidade, quando você faz uma atração e seleção às cegas, quando você fala de diferenciação de talentos, hoje as empresas falam assim, por que eu não posso investir em 100% das minhas pessoas? Ou por que eu não tenho dinheiro, né? Porque o RH ouve isso sempre. Eu vou definir que 3% da minha população são talentos. Então, eu vou focar nessas pessoas. Tem ineficiência maior do que essa? Sendo que você tem líder para todas as pessoas? Então, não é melhor você criar uma consciência e um conceito e um modelo de gestão que você garanta que a experiência vai ser entregue através da liderança? Né? Do que eu só falar assim, não, 10 pessoas aqui são líderes, são talentos, e eu vou investir nessas 10 pessoas. Aonde que quando você entra numa empresa dessa, que você entende o seu potencial, né, que você foi contratado, você fala assim, eu confio no processo de gestão dessa empresa, porque o meu talento vai ser utilizado vai ser aqui reconhecido. dentro. Né? Então, assim, lá na FIT a gente criou um projeto muito legal de gestão de talentos, que nós tiramos os talentos da liderança e colocamos com o CEO. Falou assim, não, o talento é da empresa. Ele tem que circular. Que foi o Learning Experience que a gente chamou. E com o objetivo dele vivenciar a experiência do cliente e trazer para dentro soluções. Muito legal isso. Muito legal. Acho que está lá até hoje, inclusive. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente consegue conectar todos esses pontos que a gente já falou, de maturidade de time, de design organization, de significado dentro da operação, a gente consegue trazer a experiência, né? E um ponto muito importante. O colaborador, quando ele percebe lógica de satisfação, engajamento e confiança, ele fica muito mais resistente e tolerante às falhas da empresa. Com certeza. E ele consegue, né, para que ele se enxerga até como uma pessoa que pode ajudar a empresa a matar aquilo ali. Exatamente. E não fica com aquela postura do tipo, não, mas essa empresa deveria isso, deveria aquilo e tal. Aí você vira e fala, então tá, então faz, ajuda a fazer. Né? Empodera a pessoa, fala, eu te dou carta branca. Sabe isso que você está reclamando? Te dou carta branca para resolver. Exatamente. Né? Ela não consegue avançar nesse ponto. Tem uma empresa nos Estados Unidos que ela está fazendo um negócio muito legal, que é o seguinte. Ela criou tipo uma landing page, assim, interna, para cada problema que já tem mais de 1 ano, 2 anos que eles não conseguem resolver. Mas tem empresa demais que ia ter um site com 300 mil páginas. Eles selecionaram, acho que foram 2 ou 3 problemas críticos que tem mais de 1 ano que eles não conseguem resolver. Abriram para a empresa. Uma pessoa da área se candidatou. O resto tudo veio de outras áreas. Tá vendo? Por quê? Porque as pessoas, gente, estão fazendo cursos fora da área de competência dela. Né? Porque as pessoas têm experiência. Por exemplo, eu sou de RH, eu trabalhei em marketing e finanças. Eu aprendi alguma coisa lá atrás. Eu tenho um MBA em finanças, né, em marketing. Então, assim, a gente precisa dar a oportunidade da pessoa se sentir útil e produtivo na ótica dela. Isso gera significado. Entende? Então, assim... Sem esquecer dos resultados que a própria empresa precisa gerar. Exato, pois ela vai encontrar esses resultados na solução do problema. Porque não adianta, tá, gente? Empresa que não dá resultado. Exato. Ai, gente, infelizmente. Passa rápido, né? Infelizmente. Não passa rápido, menina? Passa rápido demais, não gostei disso, não. Eu acho que eu sempre, assim, eu olho para aquele contador ali, eu acho que ele roda mais rápido que o meu relógio aqui, ó. Aqui, quem vier 3 vezes aqui pode pedir música no Fantástico, pode, então eu volto. Pode pedir música no Fantástico. Muito bom, Bi. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que é isso aqui, gente? É o BX, que todo mundo fala. Employee Experience, Customer Experience. Tô falando sério. Aí forma um Business Experience. Não tem um conceito no mercado que BX é Employee Experience mais Customer Experience. É isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó, BX aqui. Péssimo. Meu Deus. Mas é verdade. Essa vai ser aquela preto e branco do podcast. Bi, super obrigada. Eu sabia que ia ser um arraso, assim. Tantas eu sabia. coisas pra falar, né? Não, a gente vai ter que marcar outro. A gente com certeza vai ter que marcar outro. Mas eu queria te pedir pra deixar, como é que as pessoas te encontram? Porque com certeza, vai chover de profissionais, de líderes querendo falar mais com você. Bom, vocês me encontram no Instagram, né? Fabiana Dutra, _Elox.
no LinkedIn, como Fabiana Dutra, né? Ou no site da Elox, né? www.eloxlab.com.br. E lá vocês vão ter todas as informações, né, da Elox, o que elas, né, nós ofertamos, enfim, meu celular Porque tá lá. ela tem certificação, É, ela tem mentoria, ela tem palestra, tudo voltado para o tema exatamente. de E formação profissional que já a gente está lançando formação profissional aí. e de líderes, né? Você tem É. programa para líderes também. Exatamente. Muito bom. Que orgulho, né, gente? É minha irmã. Que lindo! Muito bom. Muito obrigada, Vi. Obrigada a todo mundo que assistiu. Esse é só o primeiro episódio, a primeira temporada. Vem muito mais por aí. A gente se vê. Tchau! Pessoal, sabe quando você vai num show, aí a pessoa, o cantor ou a cantora desaparece, aí todo mundo fica, volta, quero mais. Voltamos aqui, volta, porque eu esqueci que a gente sempre fecha, a gente quer sempre fechar esses podcasts nossos. Nosso podcast chama Mais Clientes. Então a gente quer que cada convidado que vem aqui responda o que é o mais naquele tema que veio falar. Ou seja, Bi, o que pra você é o mais, assim, em relação à Employee Experience, que vai fazer com que as empresas tenham mais clientes satisfeitos, mais clientes promotores, mais clientes recebendo valor, mais clientes engajados? Ou seja, o que é o mais em Employee Experience? Para mim, o mais Employee Experience vai ser quando a liderança convidar o RH a participar da experiência do cliente. O que significa isso? RH tem que conhecer o NPS da empresa. Uhum. O RH tem que ser aquele incômodo diário, né? Do que o cliente está reclamando. Uhum. Porque o seu colaborador está reclamando a mesma coisa. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo, né? Já estão falando do Employee Experience 2.0. E lá, eles estão conectando totalmente a experiência dos colaboradores com negócio. Que fantástico. Já deveria ser, né? Uhum. Já deveria ser. Então, para mim, o mais é isso. Para todo profissional de RH e liderança, e a gente tem uma cultura de não ter feedbacks, né, Có? E o feedback é muito importante para Employee Experience e para Customer Experience. Afinal de contas, a gente quer ouvir o que o cliente está falando, né? Mas quando a gente ouve, é para a gente melhorar. Mas quando a gente dá o feedback para o colaborador, é para ele melhorar. Olha como é que é diferente a visão. Exato. Agora, imagina se eu ouço o feedback dele para como ele pode melhorar. Né? Então, o mais fica isso daí. Valorizem mais os feedbacks de um outro olhar do colaborador e envolva o RH nos problemas do cliente. Fantástico. Agora obrigada. A gente vai? Agora a gente realmente vai. Agora o show vai acabar. Mas a gente promete que a gente vai trazer mais esse show que é a Bi. Obrigada, gente. Beijo, até o próximo.